Nós mulheres trabalhamos muito na construção de uma liberdade. Desde que se queimaram esses ditos desses sutiãs, a Isso. gente está galgando liberdade. Mas eu falo que a gente está cada vez mais escrava, porque nós somos livres, ganhamos salários melhores, ocupamos cargos melhores, mas a gente é escrava do conceito social da amiguinha do Instagram. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast sobre saúde e beleza que fala de forma descomplicada sobre os desafios antes, durante e depois da menopausa. A minha convidada de hoje é a doutora Karine Bittencourt. A doutora Karine Bittencourt escolheu na medicina ser uma médica da medicina do esporte e do estilo de vida. Antes de a gente começar a gravar, ela estava me falando das atividades físicas que ela faz e a gente entende por que ela foi para a medicina do esporte. Né? Doutora, me fale mais sobre a sua escolha desse tipo de medicina. Então, em primeiro ponto, eu acho que a atividade física sempre fez parte da minha vida como um todo. Então, eu disse que eu nunca me vejo longe do esporte. E quando eu atendia, primeiramente como médica de família e comunidade, eu via muito essa necessidade de que o esporte entrasse como prevenção, na medicina preventiva, que já é um dos pilares da medicina de família. E isso foi tomando um corpo muito maior porque fez muito sentido cada vez mais para mim. E aí, quando eu me especializei em medicina do esporte e do exercício, eu vi o quanto eu podia atuar e o quanto... Eu brinco que eu sou socorrista do SAMU, e as pessoas dizem, uau, você salva vidas lá. Eu digo, não, eu salvo muito mais vidas aqui no consultório. Porque lá eu salvo estragos, eu conserto estragos. E aqui eu atuo antes que esses estragos aconteçam. Então as pessoas às vezes têm uma nuance da medicina do esporte, como para atletas de performance ou afins. E não é essa a ideia. A ideia é trazer o esporte como um dos maiores pilares, um âmbito angular na prevenção do adoecimento e na própria cura do adoecimento. É maravilhoso. O esporte, né, doutora, a gente sabe que tem um papel muito importante na depressão, tem um papel muito importante numa fase que a gente vai conversar, a fase da mulher, quando ela começa a entrar no climatério, depois da menopausa, o esporte faz muita diferença na vida dessas mulheres, né? As alterações hormonais que ocorrem na vida das mulheres ali a partir dos 40 anos, quais os impactos que ela tem, doutora, no metabolismo, na saúde mental, no estilo, na qualidade de vida dessas mulheres? Acho que um dos primeiros pontos que vale a pena a gente lembrar é que se fala muito da mulher 40 mais, né? E eu falo que quando eu tento tratar uma mulher 40 mais ou que já está em período perimenopáusico, é como se eu estivesse apagando um fogo que já está no terceiro andar, mas começou no primeiro. E esse fogo já está há algum tempo acontecendo, porque a falência ovariana que acontece no período climatérico, ela não é súbita, ela começa gradativamente. Então, a partir dos 35 anos, os ovários começam a diminuir bastante a produção, tanto de estrógeno, de progesterona e de testosterona, que também tem uma produção ali. O problema é que eu só vou começar a pensar nisso quando os sintomas apareceram. Ou quando os sintomas maiores, porque a gente tem sintomas minuciosos que a gente nem se dá conta que já são em decorrência disso. Então, se a gente conversasse mais sobre isso, se a gente preparasse as mulheres, as meninas, as mulheres para esse processo da vida, eu acho que a gente passaria por ele de uma forma mais branda. Eu brinco que todo mundo, mas a priori se preocupa com a saúde das meninas que vão ter a menarca, né? Quando você menstruar, vai ser assim, vai acontecer assim. Mas ninguém prepara as mulheres para o final, para a menopausa. Sim. E todo mundo tem muita compaixão da menina, faz uma bolsinha de gel, mas eu não lembro de ninguém falar para uma mulher perimenopáusica, não, vou pegar leve com você que você está em climatério. Não, vamos priorizar as tuas férias porque a fase deve estar difícil com esses fogachos. Não. Então, a gente precisa primeiro mudar a cultura do processo perimenopáusico. E isso só se faz com momentos como hoje. Falando, explicando, desmistificando, explicando de fisiologia para que a mulher fique dona do próprio processo, para entender que ela não está louca, que o sintoma realmente está acontecendo. Sim, exatamente. E para que os meninos também comecem a olhar com mais compaixão para esse processo, que começa na verdade começa ao nascimento, né?
Os gente começa a ovócitos envelhecer, vão se perdendo ali. É. Mas o processo de envelhecimento folicular, ovariano, 35, e às vezes ele pode se estender a 50, entende? Sim. Então é um período de declínio que deveria ser cuidado não só quando os sintomas aparecem. Eu acho, doutora, que a menopausa sempre foi muito silenciosa ou silenciada, pode escolher, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, desmistificar a menopausa. A senhora teve uma fala muito legal antes das câmeras ligarem, que é: não precisa ser um processo sofrido, né? Não precisa ser um processo de sofrimento, né? Doutora, tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, preconceitos, errados sobre a reposição hormonal, quem deve fazer, como deve fazer, em que casos elas são indicadas. Claro, a reposição hormonal ela tem que ser acompanhada por um profissional médico. Mas me conta, doutora, para quem é indicado a reposição hormonal? Isso nasce muito, esse pré-conceito, na primeira fase. Então, a priori, 80, 90, quase todas as mulheres passavam por reposição hormonal, mesmo sem ter uma necessidade. Era como se fosse mandatório. Depois veio um grande estudo falando do aumento do risco cardiovascular e do aumento do risco de câncer de mama e de endométrio. E aí se parou, quase ninguém mais falava, porque o hormônio, estamos falando de estrogênio, mas depois a gente tem que falar de progesterona e testosterona, né? Mas o estrogênio virou vilão. Sim. E aí quase ninguém mais usava. Sendo que hoje os novos estudos com as novas metodologias falam que precisa ser completamente individualizado o tipo de hormônio, bioidêntico ou não, faixa de idade ou não, e dependendo qual o sintoma dessa paciente é o tipo e a indicação clínica. Um exemplo para que as pessoas entendam mais: o estrogênio tem várias funções. Então, função de proteção cardiovascular, glicemia, muitas mulheres começam a fazer alterações glicêmicas e não entendem, a perca da densidade óssea, os fogachos que tanto atrapalham, ressecamento vaginal e os distúrbios de humor e memória, que são uma queixa muito recorrente disso, né? Muitas vezes, quando a gente começa a repor precocemente, antes da falência ovariana completa, uma fase de um estrógeno bioidêntico, a queixa melhora muito. E a mulher acha que ela está fazendo um quadro de depressão. Nossa, eu não estou lidando bem com isso, eu estou deprimida, eu não quero mais acordar de manhã, estou letárgica, estou fadigada. E muitas vezes, erroneamente, se começa um ansiolítico, um antidepressivo, antes de fazer uma dosagem hormonal nessa paciente. Sim. Não estou falando contra, muitas vezes é mandatório e é necessário até a terapia combinada. Mas antes, se a gente dosasse e visse a resposta que essa paciente vai ter quando eu organizo os níveis hormonais dela, o uso de alguns ansiolíticos ou antidepressivos seriam desaconselhados e ela conseguiria ficar, eu brinco, no menos é mais, né? Menos remédios, mais felicidade. Isso, e é mais equilíbrio, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a palavra na menopausa e no climatério é justamente a busca desse equilíbrio, né? Entre estilo de vida, alimentação, a reposição hormonal, cuidado com você mesmo, compaixão com você mesmo, né? Então, eu acho que é uma série de coisas que acontecem com as mulheres nessa fase e que antigamente era assim: estou ficando deprimida, estou ficando fadigada e estou ficando louca, né? Então, eu acho que por isso que a gente tem que conversar muito sobre isso. Falou ali em perda óssea, né? A osteoporose é uma doença silenciosa, né? A reposição hormonal ajuda na osteoporose, doutora? Sim, essa é a resposta, sim. Com a diminuição do estrogênio, entre outros, faz com que, primeiro, eu aumente a atividade osteoclástica, eu começo a comer mais o osso. Em segundo, eu começo a ter síndrome desabsortiva, porque o estrogênio também altera a permeabilidade intestinal. Então, os dois mecanismos, eu perco a capacidade absortiva e eu aumento a decomposição. Quando eu consigo manter os níveis estrogênicos adequados, eu retardo o processo osteoporótico ou osteopênico.
E isso tem que ser levado em conta, principalmente nas mulheres com histórico familiar, que também é outra coisa que a gente tem que levar. E conforme o estilo de vida, alimentação, atividade resistida, que é a musculação, aumenta muito a densidade mineral óssea, então sozinho também não faz. Mas conjugando a reposição hormonal com o estilo de vida e a dieta, a gente consegue evitar a perda do componente ósseo ou cálcico e retardar o aparecimento da osteoporose. Né? E a senhora respondeu a pergunta que eu ia fazer em seguida. Existe uma atividade física que é mandatório uma mulher que está entrando no climatério a fazer para evitar a osteoporose, por exemplo? Respondido, né? Eu brinco que um pouco do que se gosta, um pouco do que se é necessário. Então eu ouço muitas mulheres falar, eu não gosto de musculação, eu não gosto de ir para academia. E eu brinco que, como as mães falavam, e como mãe que sou, eu digo, você não faz só o que gosta, você vai fazer o que é necessário. Então, claro que dentro desse equilíbrio e na modalidade que a faça bem, porque eu acho que outra coisa também, tá tudo virando pago, né? Então, as mulheres multi como nós, a gente tem que ser uma boa mãe, ser uma boa... E a atividade física meio que virou uma obrigatoriedade, e não deveria. Né? Eu atendo algumas atletas de corrida e estávamos falando sobre isso, que está virando uma obsessão em ser uma boa atleta. Então, o que era para ser me deixar livre, o meu momento de paz e de liberdade, está me aprisionando, porque eu quero um bom pace, eu quero performar bem, eu quero estar com os treinos todos em dia. Então, está se acontecendo um caminho oposto do que eu almejo, do que era para ser atividade física. Do bem-estar. Dopamina vem quando eu estou feliz. Sim. Senão, a atividade física vai gerar cortisol, o contrário. Inclusive, aliás, pior atividade clássica nisso, né? Então, achando a modalidade que ela quer, mas a musculação é extremamente necessária, porque é somente no exercício resistido que eu vou conseguir fazer essa produção, como se eu tivesse um desgaste no osso cada vez que eu faço um movimento, e isso vai fazer com que eu produza mais cálcio e consiga evitar isso aí. Tudo que gera uma degradação também gera uma regeneração. Né? O nosso corpo é inteligente. Que é o mesmo princípio na criação da massa magra. Faço um estresse, promovo uma inflamação muscular, logo eu vou criando um músculo muito mais forte e hipertrófico, né? Então, para as duas coisas. E lembrar que a quantidade de massa magra, já que a gente falou disso, é proporcional ao hormônio. Então, quanto eu consigo fazer a manutenção da minha massa magra, eu consigo manter muito mais em dia também os meus hormônios. Então, a musculação é necessária. Olha que interessante o que a doutora Karine falou, que quanto menos massa magra você tem, talvez você tenha mais dificuldade em manter os seus hormônios equilibrados. Quanto mais massa magra você mantiver, mais facilidade você tem de manter os níveis dos seus hormônios mais equilibrados. Então, atividade física é sim mandatório para as mulheres que estão no climatério e na menopausa. A atividade física de resistência, de força, como a musculação, é muito indicado para a manutenção da massa magra e para combater a osteoporose. É isso, doutora? Acertadíssimo, é isso mesmo. Então, tá bom. Isso que a senhora falou ali, de que está virando uma obrigação e não está gerando cortisol em vez de dopamina, que para quem está nos ouvindo, cortisol e dopamina são 2 neurotransmissores que a gente secreta no nosso organismo, e a dopamina é tida como da felicidade. Né? E o cortisol é tido como do estresse. Eu vi um post esses dias que a pessoa falou assim, meu Deus do céu, são 6 da manhã e eu ainda não corri os meus 5 quilômetros. Né? Essas coisas, esses exageros, essas coisas assim que começam a gerar o estresse e a cobrança, e eu não sou tão boa, e eu não consigo dar conta de tudo, isso é uma cilada que muitas mulheres caem. Essa mulher multifuncional, como tu falou, que trabalha, que tem filho, que tem isso, que tem aquilo, tal, eu tenho que ser 100%, e daí eu não sei por que eu tô cansada, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se atentar. E quando as mulheres as mulheres 40 mais principalmente vêm para mim, eu digo, pera lá, vamos separar o que está acontecendo? Vamos ver o que é metabólico, ok? Vamos ver o que é psicoemocional, ok? E vamos ver o que é social. Porque a medicina antes não trazia esse contexto, né? Eu via os teus exames, você precisa disso, vai para casa. Hoje a gente precisa entender até o que é social, porque muitas vezes eu preciso que essa mulher pare. A prescrição é pare, tenha ócio,
para que a gente consiga entender o que está acontecendo na tua vida. Porque numa mulher que está se cobrando diariamente, não tem vitamina B12 que dê conta, você entende? E nem antidepressivo muitas vezes que dê conta, porque cada vez ela vai querer produzir mais, ser mais, e é inatingível. Esses dias eu fui convidada para um programa de rádio e o tema era Mulheres Poli, como você consegue? E a minha primeira fala é, eu não consigo. Sim. E se eu estou passando o que consigo, tem algo errado, porque a ideia é exatamente desmistificar o eu dou conta de tudo. Como a gente estava brincando, para vir o cabelo foi lavado na academia, correndo para conseguir treinar, vir e fazer. Então, alguma coisa fica, e acho que a gente precisa normalizar o não dar conta. Eu acho que a gente precisa normalizar e admirar a imperfeição. Eu acho que essa coisa do perfeito, do acabado, do terminado, eu acho que a gente tem que normalizar a imperfeição. A beleza está exatamente nas imperfeições, nas falhas, no conquistar, no melhorar, né? Melhorando continuamente, mas a gente nunca está pronta e nem precisa. Né? Eu penso assim, que essa coisa assim, essa cobrança muito forte das mulheres em relação a elas mesmas, né? É uma coisa que gera muito estresse, muita baixa autoestima. E isso vale para o processo de envelhecimento também, porque às vezes a gente não vai dar conta de envelhecer completamente bem em todos os aspectos, você entende? Às vezes eu tenho uma origem caucasiana, menos colágeno, já diminuiu o meu estrogênio, já vai diminuir minha produção de colágeno por si só, e eu vou ser uma mulher que envelhecer com mais rugas que você. Sim. Em contrapartida, eu vou ter mais massa magra e vou conseguir ter um processo, um tônus físico melhor. Então, também entender da individualidade metabólica, sabe? E sair do todo para vir para quem eu sou e o que faz sentido para mim no meu processo de envelhecimento. Nos meus valores de vida, no que faz sentido para mim, no que eu acho da minha vida, né? Quais são os meus valores, o que faz sentido para mim, né? Será que eu preciso correr 5 quilômetros? Será que eu preciso fazer procedimento? Será que eu quero isso, eu não quero isso? Esse poder de escolha eu acho muito libertador, né? Eu escolho isso, eu não escolho aquilo. Né? Eu acho libertador. Eu gosto de uma frase que diz que você é o que você faz e o que você não faz. É a ótima frase. Então, eu sou a constância da minha disciplina de treino, de alimentação, mas eu também sou as abnegações que eu faço. Eu sou o não fumar, eu sou o não beber. Isso. Então, o que faço e não faço me distinguem, me tornam quem sou. O problema é que eu tenho feito o que a sociedade pede que eu faça e não necessariamente o que eu quero e o que eu gosto. Nós mulheres trabalhamos muito na construção de uma liberdade. Desde que se queimaram esses ditos desses sutiãs, a gente está galgando liberdade. Mas eu falo que a gente está cada vez mais escrava, porque nós somos livres, ganhamos salários melhores, ocupamos cargos melhores, mas a gente é escrava do conceito social da amiguinha do Instagram. E não necessariamente do que penso. Eu tenho falado muito sobre isso, que eu tenho um projeto com umas amigas sobre envelhecimento, eu tenho falado muito isso sobre o envelhecimento. A mulher é muito escrava da juventude. Né? A sociedade escraviza a mulher na juventude. Né? É proibido para a mulher envelhecer. Né? É proibido. Não existe um olhar carinhoso para o envelhecimento. Né? Um olhar de olha só o tanto de coisa que eu fiz, olha só a pessoa que eu sou, olha só o que eu construí. Né? Eu sou muito mais do que envelhecer, do que perder o colágeno, do que... Né? E tu falou ali em suplementação... Não, tu não falou em suplementação, tu falou em individualidade metabólica. Falando em individualidade metabólica, doutor, cada paciente, cada pessoa é uma pessoa, mas existem alguns suplementos que são importantes para a mulher na menopausa ou no climatério, por exemplo, um suporte de proteína, se a avaliação dela de alimentação precisa de um aporte maior de proteína, seja suplemento ou seja alimentação nessa fase? Precisa sim. Aí entra novamente o ela não dá conta, né? Mas literalmente o corpo, na queda, principalmente estrogênica, não dá conta de N questões.
absorção alimentar diminui, dependendo da mulher, principalmente conforme o estilo alimentar, e a gente precisa uma suplementação, para começar, de proteínas. O gosto, tem mulheres que um dos sintomas da queda de estrogênio é perversão palatável, muda o gosto de algumas coisas. Então ela vai dizendo, gente, eu sempre gostei de comer isso, como que agora eu não quero mais? A questão do humor, por exemplo, pode fazer com que ela tenha uma tendência a comer mais carboidrato do que proteína, do que é natural disso. E lá vamos nós, de novo, prejudicando a perda da massa magra. Então, a suplementação de proteína, de whey, vai fundamentar para que ela agregue o valor nutricional que ela precisa nesses processos. E outros suplementos, como creatina, que eu brinco que é a menina dos meus olhos, né? O suplemento mais estudado e mais responsivo até hoje, deveria ser para todas as mulheres que têm um rim legal, que passaram por avaliação médica e que tomam a água adequada para a sua creatina, mas que, por exemplo, é um dos suplementos que mais ajudam em todo esse processo. Além dos que estávamos falando, como colágeno, que vai favorecer no processo 40+, essa questão da pele e de outros, líquido sinovial, a produção intraarticular, vai ajudar pra caramba nesse processo de queda hormonal. Recentemente a gente recebeu uma enxurrada de perguntas por causa da matéria do Fantástico, da hipervitaminose e coisas. Por isso que em todas as falas que eu falo como farmacêutica da Farmácia Extrato, eu sempre digo que a individualização é o melhor caminho, que você avaliar através de estilo de vida, exames laboratoriais, o que você falou de estilo de vida social, né? É importantíssimo para fazer uma suplementação adequada para você, para a fase de vida que você está vivendo, para as suas principais queixas. Também não dá de atacar tudo de uma vez só, né, doutora? O que está mais pegando? O que está mais pegando para mim é a memória, vamos equilibrar uma coisa, depois equilibrar outra. Eu falo que a mulher 40+, ela é como uma sabe, no circo que tem aquele artista que roda pratinhas? Sim. Eu brinco que eu me vejo como mulher 40+, também como isso, assim, rodando alguns pratinhos. E a forma que ele faz com que os pratos não caiam não é tentar rodar todos os pratos ao mesmo tempo, que quem sabe seja a principal falha nossa, é tentar girar todos os pratos e enlouquecer quando um prato cai. Ele gira um, dentro de outro, e o que está caindo ele vai. Então, acho que essa coisa de entender, como diz você, vamos primeiro pegar a atividade física, que eu acho que esse é o ponto que altera a morbimortalidade, que vai baixar teu colesterol, que já vai subir na perimenopausa. Vamos girar o pratinho da atividade física. Giramos esse? Beleza. Vamos tentar girar agora o da alimentação? E acho que uma relação médico-paciente muito honesta é necessária. Porque às vezes eu quero, como médica, que você faça tal coisa. E que para você vai te gerar mais uma demanda de sofrimento ainda. Então, às vezes, eu preciso ser muito honesta e dizer, você vai conseguir comer carne agora? Ou você vai dizer, não, eu não gosto e não quero, e nesse momento eu não consigo cozinhar. Pelos próximos 3 meses, impossível. Eu digo, beleza, vamos deixar o teu nível de B12 mais alto para que a gente tenha essa suplementação externa. O legal era tanto. Para você, nesse momento, nós vamos deixar com uma dose mais alta para que a gente consiga melhorar isso. Mas isso se constrói com acompanhamento também de uma relação médico-paciente amorosa e honesta, sabe? Que vai dizendo efetivamente o que você consegue fazer, o que eu quero, versus o que consegue fazer, versus o que a gente vai precisar de arsenal para que o nosso plano de ação aconteça. Exatamente, porque às vezes as mulheres ficam muito apreensivas também com, meu Deus, mas eu tenho que fazer tudo isso para me cuidar. Às vezes tu dá o primeiro passo, tu caminha 3 vezes por semana, tu não pode caminhar todos os dias, tu caminha 3 vezes por semana, aí vai liberando dopamina, aí tu fica mais animada, aí tu pode entrar numa academia, criar um círculo social, ter gente para conversar, ter gente para falar, e daí você vai ficar melhor, e assim, os cuidados, eles têm que... Eu gosto muito de delicadeza em tudo, né? Delicadeza e equilíbrio, assim, eu acho que os cuidados têm que ser com delicadeza, com equilíbrio, a questão da suplementação tem que ser individualizada, com equilíbrio, com conhecimento, que eu também é outra palavra que eu gosto muito, eu acho que o conhecimento liberta, o conhecimento melhora, o conhecimento abre a cabeça das pessoas. Eu recebo pacientes que dizem, eu nem trouxe os exames porque eu vi no valor de referência que estava tudo legal.
eu tenho trecos quando eu ouço isso, porque eu falo sempre que a individualização do cuidado é a cereja do bolo. É Sim. isso que muda, né? Você é mulher, idade fértil, sexualmente ativa ou não, com um índice de massa corporal adequado ou não, isso vai depender até o valor básico de uma vitamina D. Com certeza. Qual que é o teu valor? Tem placa de carótido ou não? Tudo isso vai depender... Fuma ou não? Para eu decidir quanto a tua vitamina tem que ficar. E não o valor de referência que está ali. A frase que eu uso demais no consultório, inclusive nos nossos materiais, é: você não é todo mundo. Muito de mãe, assim. Mas não permita que nenhum profissional te trate como todo mundo. Exatamente. Se os profissionais que te cercam estão usando o mesmo treino para você e para todo mundo, o mesmo suplemento pronto para você e para todo mundo, aquele polivitamínico que compra na farmácia para todo mundo, procure outros profissionais que te cerquem, porque você não é todo mundo e não merece ser tratado como todo mundo. Essa medicina individualizada, doutora, ela vai crescer muito, a gente sabe que ela vai crescer muito, porque ela é baseada muito em conhecimento, respeito e o olhar do todo, né, que eu acho que é uma coisa que a medicina está voltando. Eu acho que a medicina foi para uma hiperespecialização e ela está voltando para o ser humano como um todo. Graças a Deus. Graças a Deus, eu acho isso muito bacana, né? E, doutora, para a gente resumir, para a gente, como a senhora falou, isso dá papo para muitas horas, né? Para a gente resumir, o que a senhora diria para uma mulher no climatério, né? Ou já na menopausa? Quais as ferramentas que ela tem hoje na medicina, como atividade física, que ela tem hoje para amenizar esses sintomas e passar por essa fase de uma forma muito pouco sofrida? Acho que parece até estranho uma médica dar esse tipo de conselho, mas acho que o primeiro conselho que eu daria é: converse. Converse com outras mulheres que estão passando na mesma situação, não se compara, né? Eu falo que a dor humana, ela é incomparável. Uma das nossas falhas é ter comparar a minha dor com a tua dor. Então a dor é uma melodia única, assim, mas a partilha da dor faz com que eu consiga entender se aquilo tá normal, ela tá passando por isso também. Ou se às vezes dá um olhar diferente para minha própria dor, dizer: gente, eu acho que é diferente, acho que eu preciso de ajuda médica, porque tá um pouco fora do padrão que tem. Que não sofra em silêncio, que valorize os pequenos sintomas da perimenopausa, que tire a culpabilização do processo de envelhecimento, sabe? Do eu devo estar ficando louca. Eu brinco que toda vez que vinha o pensamento deve estar ficando louca, para tudo e vai pro médico. Sabe? Sim. Partilha isso com o seu médico, quem cuida de você, que vai... É muito pesado para a mulher os chicotes que se usam no processo de envelhecimento. Sim. Então, menos chicotes e mais acolhida. Você trouxe uma palavra que eu gosto demais, que é compaixão. Amor, que vem do útero, do latim, né? Você entende que eu tenho hoje muita compaixão com você, mas que a autocompaixão está se extinguindo demais. Sim. Então, que a mulher tenha uma compaixão por si nesse processo e busque ajuda. Hoje não precisa, eu falo para todo mundo, em todas as classes sociais: mas então eu não tenho dinheiro para ir no médico do esporte, eu não tenho... Vai no médico do SUS, a gente tem cada vez mais médicos voltados na medicina preventiva que vão também te apoiar de alguma forma. Procura um processo terapêutico, um processo de interiorização de conhecimento de quem é você, porque muitas vezes a mulher 40 mais meio que se perdeu no caminho também e já nem sabe mais o que ela gosta ou né? Para que ela vá se encontrando e se cercando de uma rede de apoio que possa fazer ela passar por esse processo de uma forma amorosa. Sim, sim. Isso que tu falou, Karina, é uma coisa que eu acho que as mulheres, quando veem esse podcast, sempre estão pensando: mas quanto de dinheiro eu preciso para fazer isso? Sabe, a questão econômica também é uma coisa que eu noto que as pessoas: mas quanto de dinheiro eu preciso para fazer isso? Olha, você precisa muito mais se colocar como prioridade do que dinheiro, né? Você precisa ter uma boa alimentação, que uma boa alimentação não passa por coisas caras, né, doutora? Pelo contrário, né? Exato. A naturalização da alimentação, que é o que a mulher 40 mais precisa. E eu brinco que ela precisa descascar mais e abrir menos embalagem. E, teoricamente, as embalagens são mais caras do que as cascas. Com certeza. Não é isso. Caminhar, correr na rua,
andar num parque, não custa também. Não custa, não é caro, né? Chamar uma amiga que não vê há muito tempo também não é caro, né? Mulheriar, eu adoro esse termo. Ele não existe, mas a gente vai patentear. Fazer coisas que só a energia feminina faz fluir. Exatamente. Então, cuide-se, né? Ame-se, permita-se, tenha compaixão com você. Muito legal o que a doutora Karina falou. Eu queria agradecer muito a doutora Karina, muito mesmo. Me deu vontade de consultar com ela. A doutora Karine atende aqui na Garden Clinic, né? Agora eu vou dar a palavra para ela deixar uma mensagem final para vocês e agradecer muito a audiência de vocês. Deixe os comentários aqui embaixo se vocês gostaram e sugiram temas para a gente conversar sobre algum problema que você está passando, alguma dor que você tem em relação à menopausa, que a gente conversa aqui. Eu gosto de uma frase que diz que pessoas curadas curam pessoas e pessoas doentes adoecem pessoas. Acho que para a gente encerrar, tente entender se você está num processo de cura ou de adoecimento. E feliz seremos no dia em que as mulheres comecem a se curar, para que comecem a curar outras mulheres nesse espaço. E que então esse canal, esses momentos, sejam momentos de uma curação feminina. E que envolva hormônio ou não, suplemento ou não, mas que envolva um estilo de vida de mulheres curadas que vão buscando curar outras pessoas também. Vou deixar o Instagram ali, se ficaram com alguma dúvida, tem alguma coisa, coloquem ali que devagarinho a gente vai respondendo e vai ser um prazer receber vocês aqui.